Pessoal, tudo jóia? Hoje nós vamos falar sobre ordem de grandeza e aquele detalhe do 3,16 e do 5,5. Sabe não? Vê o vídeo, beleza? Roda a vinheta. Bom, minha gente, fechando o tripé, né? Algarismo significativo, notação científica e agora ordem de grandeza. Então, o que é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é a potência de base 10. Esse número deve estar em notação científica. Então, a primeira coisa é toda questão que pedir ordem de grandeza, a primeira coisa que você vai ter que fazer é, achado o valor que foi pedido, a ordem de grandeza, você transformar ele, se ele não já estiver, em notação científica. Para a gente olhar a ordem de grandeza, a primeira coisa, o número vai estar mais ou menos nesse formato aqui, tá? Onde A está no intervalo entre 1 e 10, que é justamente o padrão intervalo para notação científica, tá? Então, se o número não tiver, você vai ter que deixar. Feito isso, a gente tem, minha gente, dois parâmetros, tá? E isso confunde um pouquinho. Nós temos o parâmetro 3,16. Esse 3,16 é a chamada média geométrica entre 1 e 10. O 5,5 é a média aritmética entre 1 e 10. Os dois estão corretos. Então, o que acontece? A gente vai mostrar aqui o que a gente faz para a ordem de grandeza com cada parâmetro. E aí falaremos rapidamente do intervalozinho que confunde a gente. Esses parâmetros, a regra é a seguinte. Então, lembrando que a forma do número A vezes 10 elevado a N, com A obedecendo ao intervalo entre 1 e 10 em notação científica. Então, o que acontece? Usando o primeiro parâmetro 3,16, se aí A maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza do número vai ser 10 elevado a N mais 1. N é o expoente, tá, da potência. E aí, se A for menor que 3,16, a ordem de grandeza já é a própria potência original. Já para o parâmetro do 5,5 é se A maior ou igual a 5,5, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a N mais 1. E se A for menor que 5,5, a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a N, tá? Então, são parâmetros diferentes, mas o jeito de fazer é igual. Então, se do parâmetro para cima, soma 1 no expoente. Se for menor que o parâmetro, conserva a potência original. Onde é que está o problema? O problema está no seguinte. Se eu tiver, por exemplo, o número 4,5 vezes 10 ao quadrado. E a questão me perguntar qual é a ordem de grandeza desse número. Se eu usar o parâmetro 3,16, esse número é maior que 3,16, correto? Portanto, a ordem de grandeza seria 10 elevado a 2 mais 1, que dá 10 à terceira. No entanto, se usarmos o parâmetro do 5,5, esse número aqui é menor que 5,5. Portanto, a ordem de grandeza seria 10 elevado ao quadrado, porque a gente não soma no expoente. Qual eu vou seguir, então? Os dois. Então, por exemplo, se fosse uma questão de vestibular que você precisasse fazer alguma conta e chegasse nesse 4,5 vezes 10 ao quadrado, nas alternativas você não teria 10 à terceira e 10 ao quadrado, tá? Ou seria um ou seria o outro. E aí, de acordo com as alternativas, você vai observar qual foi o parâmetro que foi utilizado. Então, se você tivesse uma questão de vestibular dando esse 4,5 vezes 10 ao quadrado e nas alternativas aparecessem
10 à terceira e 10 ao quadrado, a questão teria que ser anulada, ok? Para ilustrar, vamos responder essa questão aqui da UPE. A questão me diz que em um hotel tem 200 apartamentos, onde o consumo médio de água por apartamento é de 100 litros por dia. A pergunta é qual é a ordem de grandeza do volume que deve ter o reservatório do hotel em metros cúbicos para abastecer todos os apartamentos durante um dia. Então, antes de começarmos a fazer as contas, a gente vai ter que lembrar que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. A questão que é a ordem de grandeza do volume, só que esse volume tem que ser em metros cúbicos. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou calcular quantos litros são necessários para abastecer esse hotel com 200 apartamentos. Então, como o consumo por apartamento é de 100 litros por dia e são 200 apartamentos, eu posso afirmar que a quantidade, que eu vou chamar de Q, quantidade de litros vai ser 200 vezes 100. Então, eu vou ter uma quantidade de água de 20.000 litros, certo? Isso aí é por dia. Mas a questão não quer a ordem de grandeza do volume em litros, que é em metro cúbico. Mas como eu sei que 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros, eu vou ter que dividir por 1000 e aí eu vou chegar à conclusão que são gastos nesse hotel 20 metros cúbicos por dia. Para a gente achar a ordem de grandeza, o número tem que estar em notação científica. Esse número, como ele é inteiro, a vírgula está no final. E eu vou ter que caminhar uma casa para poder colocar aqui. E ficar naquele intervalo entre 1 e 10. Então, vai ficar 2 vezes 10 elevado a 1 metro cúbico por dia. O que acontece? Independente dos parâmetros, ou 3,16 ou 5,5, o número 2 é menor. Ou seja, a ordem de grandeza vai ser a própria potência com o expoente original. Resposta letra A. Até a próxima, minha gente.